Adoraria dizer que foi amor à primeira vista. Que estava lá a meditação, eu comecei e adorei, mas não foi E assim. não foi assim? Longe disso. Cara, Eu sou filho de bancário, então assim, eu sempre fui sendo transferido de cidade em cidade. E ali na faixa dos meus 17 anos, se não me falha a memória, eu fiz mais uma mudança. E aí nessa nova cidade que eu estava, de frente, literalmente de frente, do outro lado da rua, tinha uma escola de yoga. Eu, durante um ano, eu saía todos os dias de casa, eu passava na porta desse lugar e eu nunca tive a menor curiosidade, o menor interesse de entrar lá. Yoga, não. Eu era o cara da academia, da musculação e tal. E aí um dia, por acaso, eu fui convidado para um evento de cultura japonesa. Era um clube que tem aqui na cidade, que tinha uma apresentação. E no meio dessa apresentação, eles falaram, vai ter uma apresentação aqui de yoga. E aí entrou uma mulher e começou a fazer umas coisas corporais, assim, umas coisas de, ficar com o corpo suspenso nos braços, se movimentar com uma consciência corporal, assim, absurda. E aí eu vi que na calça dela tava lá, yoga. Eu falei, não é possível que isso é yoga? Tá lá em frente à minha casa e eu nunca fui conhecer, eu preciso ver que negócio é esse. E foi a partir daí que eu me interessei pelo yoga. Então, eu fui nessa escola, eu fui conhecer, e o que tinha na minha mente cravado era aquelas coisas incríveis com o corpo, consciência corporal, equilíbrio e a força nos braços e tal. Era isso que tinha na minha cabeça. Então, eu entrei lá para isso. Eu era o cara da musculação, inchado, bem musculoso, bem grandão. E aí cheguei lá e comecei a sofrer horrores para fazer uma aula de yoga. Caramba, eu achei que eu fosse forte. O que está acontecendo? Eu vi as pessoas ali com uma tranquilidade que eu não entendia. Para mim não fazia o menor sentido. Então, durante anos, dentro dessa aula de yoga que eu fazia, tinha a meditação também. Tinha parte corporal, tinha respiração, mas o meu interesse ali era corpo, era trabalhar o corpo. Era isso que eu fui buscar. E eu demorei alguns anos para começar a me interessar pela meditação. Isso foi acontecendo de uma forma muito gradual, conforme eu fui estudando um pouquinho mais a fundo o yoga, eu fui entendendo mais a filosofia, fui descobrindo, acho que muitas pessoas, quando têm uma experiência com o yoga especificamente, eu acho que passa por esse processo, né? Chega achando que yoga é ginástica. Primeira coisa que vem na cabeça é isso, yoga é ginástica, é essa coisa que a gente faz com o corpo. E eu fui começando a estudar filosofia, fui começando aos poucos a entender que existia autoconhecimento por trás disso, e fui começando a descobrir que a meditação era um pilar central desse processo de autoconhecimento. E aí, conforme me interessava pelo processo do desenvolvimento pessoal, aí que eu comecei a me interessar pela meditação. Falei, não, peraí. Então não é só ficar magrinho e forte. Tem alguma coisa a mais aqui. E aí, quando eu comecei a descobrir que tinha alguma coisa a mais, aí que eu comecei a me interessar por meditação e querer praticar mais e entender um pouco mais desse universo, digamos, menos denso que existia ali dentro da modalidade do yoga. Bacana. Isso faz quanto tempo, assim, desde que você iniciou, desde que começou lá na primeira aula de yoga, depois avançando, né, e tendo contato com a meditação? Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Primeira aula de yoga eu fiz em 2010. 2010. Fazem Outubro de 14 2010. anos. 14 Mais ou anos. menos 14 anos agora, né? Eu lembro que meu Bacana. aniversário é em outubro, então eu negociei com a minha mãe, não, presente de aniversário, deixa eu fazer, vai. Na época eu tinha 17 anos, não trabalhava. Então eu comecei no yoga em 2010. A partir de... Fiquei um ano praticando de forma bem desinteressada, vamos dizer assim. E aí, em 2011 eu comecei a me aprofundar um pouco mais em estudos, e eu diria que para eu realmente gostar da meditação e querer fazer ela mesmo, ainda levaria mais uns 3 anos. Foi um processo lento para mim, assim, bem devagar. Sim. E já aproveitando esse ensejo que você trouxe agora,
Conta para nós aqui os desafios que você teve com o início das práticas ou desafios que você tem até hoje. O que era mais desafiante você para meditar? O que te desafiava mais, assim? Tá, vamos fazer 2 paralelos, então. O que me atrapalhava e o que me atrapalha. Ótimo, excelente. São 2 Andrés diferentes, eu diria. Uhum, uhum. E mesmo, eu falo assim, a gente ouve aqui muitos pessoas que, né, convidados, pessoas que compartilham sobre as suas experiências e 10, 20 anos meditando e tem os desafios mesmo depois de anos meditando, né? Então é legal você trazer esses 2 paralelos aí para nós. Muda a dificuldade, mas não muda que existe dificuldade. Isso não passa. Exatamente, exatamente. Então, lá no começo, lá atrás, pegando aquela época que eu sequer tinha interesse pela meditação, existia uma barreira muito forte para mim, que era a barreira física. Quando eu fui aprender a meditar, eu aprendi que você medita de pernas cruzadas, costas eretas e tal, no chão, e era um desafio terrível para mim. Eu sentava de pernas cruzadas, meu joelho vinha na altura da minha orelha, assim, de tão alto, não tinha flexibilidade, não tinha essa mobilidade. Eu era o cara da musculação. Acho que 90% das pessoas que se dedicam, ainda mais homem, né, que se dedica à musculação, ele não quer saber de jeito nenhum de fazer alongamento. Então a minha mobilidade era muito ruim. E aí eu tinha esse desafio, e não sei se as pessoas têm essa consciência, mas quando o seu joelho está lá em cima, está faltando essa mobilidade no quadril, é esse joelho para cima que joga o seu tronco para trás. E quando joga o tronco para trás, tem que fazer força para ele vir para frente. E é daí que você começa a sentir uma dor nas costas, um desconforto. Aí o instrutor fala para você, pensa no sol poente. Fala, cara, tá doendo agora. O que eu faço para não cair para trás aqui? Não tem essa de sol poente. Então, assim, eu percebia que existia um desafio denso. A meditação, ela é muito sutil. E eu tinha um desafio extremamente denso para lidar, que era isso, as minhas costas doendo, é o meu joelho que não desce, aí o quadril aqui incomoda, a virilha você vê que está esticando, que está desconfortável. Então eu tinha um processo ainda para acontecer de desenvolvimento físico. E hoje eu olho para trás e eu percebo isso também, né? Eu vejo isso na minha jornada. Eu precisei desenvolver o que era mais denso, que era o físico. Então foi importante para mim dedicar tanto tempo a um desenvolvimento corporal mais equilibrado, vamos dizer assim, com mobilidade, com força, com alongamento, com a musculatura um pouco mais balanceada, não aquela coisa tão hipertrofiada, tão unilateral como eu tinha no passado. Então esse processo ele foi importante para eu conseguir ter um pouco mais de satisfação quando me propunha a fazer um exercício de meditação. Uma vez que eu teria superado essa barreira física, e eu acho que ela foi a mais longa, começou a vir uma questão, diria, mais emocional. Ansiedade, puramente uma ansiedade, porque uma vez, eu não lembro de quem foi essa frase, mas eu ouvi alguém dizer que a meditação é um luxo, porque você não é desperdiça, mas você... Vou usar essa palavra, na falta de um termo melhor. Você desperdiça o que você tem de mais valioso, que é tempo. Você para, você fecha o olho, o tempo está passando, você está aqui não fazendo nada. Então, nesse aspecto, a meditação é um luxo. Só que não era um luxo que eu conseguia me dar. E não é um nada, né? Como nada está acontecendo, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, tem muita coisa acontecendo. Só que eu me sentava e, tá bom, eu vou fazer 5 minutos. E eu ficava, não é possível. O despertador estragou, acabou a bateria do despertador que não tocou, porque eu tô aqui há muito tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque, meu Deus do céu, que horas são? Não, porque uma hora dessa, eu acho que depois que eu terminar isso aqui, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer não sei o quê. Então, assim, é um excesso de futuro na minha cabeça que não deixava eu curtir 5 minutos, 3 minutos, o mínimo que fosse ali o tempo de fazer um exercício de meditação, era sofrido. Não era uma coisa natural. Era uma coisa que me desafiava muito. E até já fazendo uns links, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo, cara, o que me fez conseguir superar isso? Eu vejo que foi o treinamento de técnicas respiratórias, os pranayamas.
Legal. Isso foi dando essa desacelerada na cabeça, vamos dizer assim. Eu acho que foi desacelerando, diminuindo o ritmo, e aí foi começando a ficar um pouco mais natural o treino mais sutil, que seria, de fato, usar a mente para concentrar, para prestar atenção nesse processo interno. E aí, se a gente fosse pegar um parâmetro mais recente, aí eu vejo, aí você para, você olha para trás e você entende a diferença entre o André que fez a primeira meditação, o André que faz a meditação 14 anos depois, basicamente é o nível de consciência. Porque lá atrás, quando minhas costas doíam, quando eu achava que o despertador estava estragado, que o tempo não estava passando, tudo isso era simplesmente a minha mente dispersando. Mas eu não entendia isso, né? Para mim, era um problema real. Realmente é um problema o relógio, realmente é um problema minhas costas, minhas pernas e tudo isso. Eu tinha certeza que era isso que estava me impedindo. Hoje eu olho para trás e dá para entender que é tudo dispersão da nossa mente, é tudo a nossa mente querendo alimentar, né? O que alimenta a mente, as redes sociais sabem disso muito bem, né? É a informação. A nossa mente é sedenta por informação. E aí você senta para meditar e hoje eu sento, continua vindo dispersão. Elas não pararam de vir. Só não uso mais a desculpa da dor no corpo, do relógio, mas as dispersões continuam vindo. Mas hoje eu diria que eu tenho a consciência, a percepção de olhar para essas dispersões e falar, não, calma aí, agora não. Agora eu preciso fazer um exercício, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer.